prato do dia, o cardápio do dia, glória a Jesus, em todas as nações. Eu sei que outros estão chegando agora, vão chegando. O cardápio é esse: quando o Senhor vai voltar? Ou então, quando voltará o Senhor? Aleluia. E então, muita gente, glória a Deus, que vai ver o tema dessa mensagem e vão já pensar: bom, calma aí, que heresia esse homem quer. Estou a falar aqueles que se acham, que pensam que são os mestres, que dominam o Evangelho, que têm toda a revelação, mas afinal de contas não entenderam nada e nada, absolutamente nada. Apesar que todos estão sensibilizados, estão em silêncio, reconhecendo, glória a Jesus Cristo, que este Evangelho que temos pregado não é, glória a Jesus Cristo, meramente ou então uma coisa fabricada num canto, como disse Paulo, quando estava a ser julgado diante do rei Agripe, aleluia, e do governador Festo, e ele disse: olha, o Evangelho que eu estou a pregar não foi criado num canto, num lugar aí secreto para ser trazido aqui. Na verdade, nasceu, glória a Deus, num lugar muito pobre, aleluia, da história da humanidade, numa casa então das jumentas, mas aí onde, aleluia, aquele que havia nascido junto das jumentas, sim, você sabe que na casa dos animais está cheio de poeira, cheio de bichos, cheio de pulgas, cheio de insectos, mas é lá onde José encontrou um espaço para que a sua querida, amada Maria pudesse gerar, aleluia, o seu querido filho primogênito chamado Jesus de Nazaré. Mas aí ninguém poderia entender, somente, glória a Jesus Cristo, os pastores de Belém, também pessoas que, não sai dali não, não sai dali, não sai dali, em qualquer rede se houver uma falha, você deve permanecer aí porque vai ser restabelecida. Sim, aqui em Luanda como choveu, então já sabe, quando chove aqui nessa terra aqui, tudo estraga, o pavimento estraga, a rede fica ruim, é incrível, mas nós vamos continuar pela graça e misericórdia do nosso Deus. Satanás não vai nos aguentar, como dizem os angolanos, estamos sempre a subir, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, sim, aleluia. Então, aquele Jesus que nasceu na casa dos animais, das jumentas, aleluia, é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Em Belém ninguém se apercebeu disso. Tampouco em Jerusalém, e não se pode falar nem na Judeia, nem em Israel. Aleluia. Sim, na casa de Faraó, então de Herodes, ninguém se apercebeu. Na casa do governador, no palácio, ninguém se apercebeu que numa aldeia chamada Belém havia nascido o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, o Salvador do mundo. Mas eu, como estava a dizer, os pastores de Belém, aleluia, se aperceberam disso, porque lhes foi revelado, aleluia, em Belém vos nasceu o Salvador, e lhes deram um sinal para eles acharem o menino, e hoje se repete a história, aleluia. Quem poderia entender que esta mensagem está vindo do céu? Quem poderia compreender que essa é a obra da salvação da humanidade, que já foi manifesta no Calvário, e que está a ser restaurada agora através da mensagem da pregação do Evangelho do Reino de Deus? Quando voltará o Senhor? Quando? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo número 13 e no versículo 24. O próprio Senhor que prometeu que voltaria, o próprio Senhor que prometeu que iria voltar, aleluia, antes mesmo de partir, ele instruiu não somente aos discípulos e nós também, porque essas palavras continuam gravadas aqui, aleluia, nos dando, mostrando com todas as evidências que ele voltaria e os sinais que precederiam antes da sua vinda. Glória a Jesus. Antes da sua vinda, ele deu-nos sinais, mas infelizmente os mestres dessa geração, como não puderam entender, mas pronto, é isso que acontece. Quando não se tem o Espírito do Senhor, então vai se atropelar a Escritura. Quando não se tem a mente de Cristo, vai se entender o contrário. Parece que em vez da esquerda para a direita, escrevem da direita para a esquerda.
Nem mesmo, aleluia, os esquerdinhos escrevem assim. Os esquerdinhos se esforçam para escrever como os direitinhos escrevem. Mas essa geração de adúlteros e adúlteras, de fornicadores, sim, vieram atropelar a escritura, mesmo com a letra bem clara e evidente. Jesus não falou aqui em parábolas, como sempre era de costume, mas aqui falou claramente, mas os intérpretes interpretaram com rasuras ou então sem nitidez, porque o diabo, Satanás, o senhor deles, glória a Jesus, levou eles a cometerem erros para criar escândalo, para criar, sabe que muita gente já não acredita mais na vinda de Jesus, sabe que muita gente já não acredita que Jesus voltaria. Não é por causa, glória a Jesus Cristo, da demora. Não. Não é por causa da demora. É por causa de erros. Erros de homens que acharam que tinham a verdade, o conhecimento e interpretaram mal. E sempre existiram esses erros, declarando que o Senhor voltaria no ano X, declarando que o Senhor voltaria no tempo X, e esse tempo passou. Isso não é novo. Já no tempo do apóstolo Pedro, existiram esses murmuradores queixosos da sua sorte, que diziam desde há muito tempo, desde o tempo dos tempos passados e dos antigos, que se fala do fim do mundo e esse mundo nunca terminou, e assim suscitava isso uma incredulidade no tempo dos apóstolos. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, e disse: que homens são vocês de santo trato que esperam um dia terrível? Vocês estão a pensar que o fim do mundo, a vinda do Senhor, glória a Deus, será um dia de festa, de alegria? Não, vai ser um dia como de uma mulher que está com dores de parto, em que os elementos, quer celestiais como terrenos, serão desfeitos, e o céu será enrolado como uma cortina, seus elementos sendo queimados com fogo. Pedro lhe dizia: estão a esperar um dia de paz, de festa, um dia que vocês vão gemer. Sim, e ele disse que o Senhor não tardará, que vai cumprir a sua palavra. Vocês estão a dizer que há muito tempo se fala do fim, do fim, do fim, e ele confirmou e disse: vai acontecer, mas não em dia de festa não. Sim, e o apóstolo Paulo também, quando ele fala, respondendo às dúvidas e inquietações dos ateus e outros letrados que não entendiam a respeito da palavra do Senhor, ele escreve que a vinda do nosso Senhor será precedida de certas manifestações. Quais as manifestações? Paulo disse que não será assim sem que primeiro venha, ou então se manifeste a apostasia e também se manifeste o filho da perdição. Como pode alguém determinar que o Senhor vai voltar esse ano ou aquele ano, talvez anos adiante? Não que temos que acreditar, mas por isso esperaríamos. Mas como o Romildo não sei quem, que falou que em maio o Senhor vai voltar, é verdadeira aberração. Como em maio o Senhor voltaria e fala no mesmo ano ou um ano antes, sem primeiro a manifestação do filho da perdição. E nós sabemos que o filho da perdição é o anticristo, é a primeira besta. E no livro de Apocalipse foi bem explícito, ou é bem explícito, que ele terá 2 períodos de tempo do seu governo, que são de 7 anos. Como você, sabendo, vendo a escritura, que o reino dele é de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio que é de paz, e os segundos 3 anos e meio que é da grande tribulação, e no fim o Senhor voltaria. Como alguém ousaria dizer: olha, o Senhor vai voltar em dezembro, e os homens acreditar? Que tanta estupidez, se nem o filho da perdição já se manifestou. Paulo vos disse que não será assim sem que primeiro venha a apostasia. Bom, você vai dizer que estamos a viver os dias da apostasia. Ok, se estamos a viver os dias da apostasia, onde está o anticristo? Onde está os 1260 dias do seu último período, ou então do tempo que lhe foi dado mais um tempo de vida, depois que ele foi ferido? Aonde estão os 42 meses? Então você vai falar que em dezembro vai vir o Senhor, o anticristo é quem? Está no poder? E as pessoas querem entender tudo no sentido simbólico e simbolismo. Aqui o anticristo é mesmo todos governam, é o símbolo, não significa que vai ter um homem. Mas calma aí. A Bíblia mostra claramente que ele fará acordo com todos os povos da terra, inclusive até com Israel. E quem é esse governo? Quem é esse rei que conseguiu convencer todos os povos da terra? Porventura não estão aí os 2 blocos, aleluia, glória a Deus, em conflito desde a da Segunda Guerra Mundial?
Não estão aí? Até também entendes isso da Segunda Guerra? E como entendo? Não está aí o bloco comunista e os chamados capitalistas? Glória a Deus. Não estão os comunistas? Não estão os capitalistas? Não está aí a Aliança Atlântica? Não está aí a Aliança Comunista Chinesa, Russa? Se entenderam? Não. Uma menina, Ana Clara, mandou uma mensagem dizendo assim: ai, ele leu um livro onde disseram que esse livro é antigo, do tempo da União Soviética, que a União Soviética e os Estados Unidos da América poderiam se dissolver. E a menina é muito inteligente, ele disse assim: mas a União Soviética já não existe e essa unidade não aconteceu? E eu lhe respondi: sim, eles sempre erraram. Onde está a União Soviética? Assim, é um mestre aí americano que achava que ele tinha revelação. Pensa que é pensar e entrar num gabinete e ficar em silêncio e começar a pensar com a mente da carne. Como mais ou menos como descobrir uma fórmula. Se até mesmo uma fórmula para você descobrir, você pensa que é com a mente da carne e com a mente espiritual. E como enganaram vocês? Você está a pensar que esses cientistas vêm com a sabedoria da inteligência carnal? Quem te disse isso? Eles todos são espirituais. Estou a falar espirituais do mal, porque não conhecem o Senhor. Ouviu? A ciência, eles fazem investimentos espirituais, ou então alianças, pactos com Satanás, fazem sacrifícios para receberem o espírito de sabedoria, não do alto, de baixo, e depois vem e descobre uma fórmula, e o mundo aqui, oh, que grande cientista, ok, não deixa de ser cientistas. Você está pensando que com a mente é estudo? Estudou? Não, envolveu-se com o ocultismo. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Está onde a União Soviética? A União Soviética já não existe. Não vamos chamar a Rússia da União Soviética, não. Não vamos chamar ela. Rússia é Rússia. A União Soviética acabou, já era. Mas eles disseram naquele tempo que haveria fusão. Ok. Glória a Deus. Então, Paulo disse que o Senhor, antes de voltar, primeiro vai se manifestar. Apostasia. Apostasia é o que nós estamos a ver agora. Já estamos a ver os tempos da apostasia. O mesmo Paulo disse que muitos nos últimos dias iriam se apostatar na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Estamos a viver os dias em que muitos se apostataram na fé e abriram seus ouvidos para darem ou então para receber ensinamentos dos demônios. Doutrina de demônios e espíritos enganadores. Vamos lá, vou especificar isso. O que é isso? Doutrina de demônios. Como a teologia da prosperidade. A própria teologia em si é doutrina de demônios. Teologia da prosperidade, doutrina de demônios. Essa doutrina aí que dos motivadores sociais, doutrina de demônios, porque no evangelho, para estimular o ego da pessoa, promessas enganosas, como disseram aqui os homens da minha terra, que como é? Publicidade enganosa, e é verdade, e eles venham estimular o ser humano, você pode, você tem, com ensinamentos aparentemente bons, que, glória a Deus, leva o homem, aleluia, a acreditar, mas que não deixa de ser palavras vazias, que não podem trazer resultados, glória a Jesus. É doutrina de demônios. Estou a falar dos motivadores sociais. Isso no evangelho é dos homens. Espíritos enganadores são visíveis. Demônios se fazendo passar, aleluia, como Espírito Santo. Podemos notar isso nas igrejas pentecostais, nas próprias igrejas neopentecostais, no novo movimento profético, glória a Deus, da África. E não é novo na África, já existe no mundo. Os espíritos que atuam nos terreiros da macumba, nos centros espíritas, se manifestam dentro da igreja com as mesmas manifestações, como girar como um redemoinho, dançar no espírito, todos tomados, mentes possuídas, atropelando tudo, outros atrás para manter, para não a pessoa não se ferir, e dizem que está cheio do Espírito Santo. Isso são espíritos enganadores,
Espíritos enganadores como as adivinhações da África e também do mundo, mas que estou a dizer da África porque nos últimos dias há um grande impacto, há um movimento que se levanta na África, como do Tibi Joshua, do Macandigua, do Chibre Bichibre e outros profetas do Ghana que eu não conheço, profetas, não chamaria eles de profetas, de falsos profetas, e esse movimento que invadiu a África toda e o mundo, com adivinhações, espíritos enganadores na boca, aleluia, dos chamados profetas, para enganar as pessoas, para adivinhar a vida das pessoas, predizer o futuro. Estamos a ver esses dias que Paulo falou. Muitos se apostatariam na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, como a doutrina da libertação, parece que estão a libertar as pessoas, xinguilamentos, na minha terra chama-se xinguilare, porque estão a manifestar, os demônios continuam a se mover na vida das pessoas, não é que não existe libertação, aleluia, no reino de Deus, o próprio Jesus expulsou demônios, libertou as pessoas, mas aqui os demônios imitaram o dom da libertação da parte do Senhor, para enganar as pessoas, os demônios falando na boca das pessoas. E quem é que está a fazer isso? E os pastores ultimamente se tornaram os demônios como a fonte da inspiração, da revelação. Quem é que está a fazer isso? Quem é que está na vida dele? Fala aí, o que é que aconteceu? E o demônio vai falando, doutrina de demônios. Isso você vai encontrar no centro da macumba, aonde o demônio fala. A única diferença, lá no centro da macumba não diz que é demônio, no centro da macumba diz que é anjo. Está a falar o arcanjo Miguel, está a falar o anjo Gabriel, está a falar não sei quem, está a falar o querubim, está a falar o Ariel. Olha, veio o anjo Ariel. Esses mesmos demônios que falam no centro de macumba, aqui na igreja chamada pentecostal, então igrejas evangélicas, eles falam que é Espírito Santo, para não falar também nos últimos anos também, agora tem doutrinas que os anjos estão a falar na boca das pessoas, nas igrejas. Olha, vai se manifestar o anjo Miguel, o arcanjo Miguel está falando na minha boca, eu sou o arcanjo Miguel. Ontem isso aconteceu somente no centro de macumba, agora também na igreja, a possessão dos anjos, e as pessoas me ligam, me mandam mensagem, o que é que tu falas a respeito disso? Numa igreja os anjos estão se manifestando, a doutrina de ir para o inferno, ouviste? Mesmo com aparente manifestação, então pregação do arrependimento, a irmã vai para o inferno, a pessoa dorme, e ele depois acorda, tu a vida do inferno, vi lá o Papa não sei quem, vi lá o Mike Jackson, vi lá o não sei quem, ouviste? Doutrina de chamar anjo, vamos chamar o anjo vem, o anjo chegou, o anjo não possui ninguém, os anjos não podem possuir o nosso corpo, só demônios possuem os corpos dos homens, e os corpos dos homens foram feitos para a possessão de Deus. Glória a Jesus Cristo, no dia da eternidade. Estou falando corpo. Mas agora Deus possui o nosso espírito através do Espírito Santo. Mas agora eu vejo porque anjos estão a possuir nosso corpo. Eu falei outro dia, não sei se é no grupo aqui mesmo, é falta do respeito que o anjo vem habitar no palácio do rei. Não é mesmo isso que o Lúcifer quis fazer? Queria tomar o reino. Queria fazer um reino, queria tomar a glória que só pertence a Deus e perdeu tudo, contudo perdeu tudo, como dizem os homens, o orgulho foi demasiado e perdeu tudo, perdeu a glória. Não é isso que está a acontecer, isso é doutrina de demônios, espíritos enganadores. Estamos a viver isso, e Paulo disse que é nos últimos dias, muitos iriam se apostatar na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o tempo do fim, a apostasia. Mas ainda não temos a manifestação do filho da perdição. Se estamos a viver os dias da apostasia, os dias do filho da perdição ainda não entraram em ação. Na verdade, o espírito do anticristo, como disse o apóstolo João, já se manifesta na terra. O seu espírito está, glória a Jesus Cristo, na religião, na política, sim, o comunismo, glória a Deus, é o espírito do anticristo, glória a Deus, os governos dessa terra, é o espírito do anticristo, essa aliança, esse casamento entre a prostituta
e o anticristo, já o seu espírito habita na terra. Ou já há muitos anos, há 2000 anos, que esse espírito se manifesta. Mas, literariamente, o anticristo ainda não é manifesto. O anticristo não é simbólico, não é somente o seu espírito, não. Será literário. A primeira besta e o seu falso profeta, eles vão se manifestar fisicamente e não será no espírito. Na terra vão se manifestar. E o apóstolo Paulo disse que o Senhor não voltaria sem que primeiro esse homem, o filho da perdição, se manifestasse. Então, se alguém te falar que o Senhor vai voltar já agora, você deve dizer: se o filho da perdição ainda não se manifestou, como o Senhor vai voltar agora? O dia que vocês verem o filho da perdição no poder, aí vocês podem já esperar. Podem até contar, não vai falhar. Desde o dia que ele subir no poder, contam somente 7 anos. Podem contar e dizem assim: olha, daqui a 3 anos ele vai mudar. Aqueles que conhecem a verdade, como você, quando você ouvir, mas como saberei que esse é o anticristo? Consenso mundial. Eu já falei que não há consenso hoje. Não há consenso entre os dois blocos. Não há. Está aí a rebeldia do rapaz lá da Coreia do Norte, que desafia as potências. Qual o consenso que há? Está aí Israel em inimizade com o mundo árabe, odiado por todos. Qual é o consenso que há? O filho da perdição é o único que vai conseguir trazer paz na terra, global. O apóstolo Paulo disse que, aleluia, quando eles falarem paz e segurança, então aí é que vai começar o quebrantamento. Quer dizer que é um período de paz e segurança, que a terra vai descansar, vai repousar das suas guerras, dos conflitos, inimizades, intrigas entre os povos, falarão a mesma linguagem com uma só liderança. Esse é o anticristo. Isso, ainda não vimos isso. Ainda não vimos isso. Ainda não vimos um líder mundial de consenso. Ainda não vimos os 10 líderes que receberão poder juntamente com ele. Não vimos essa conferência acontecer. Não vimos essa mudança. Só estamos a ouvir especulação. Estamos a ouvir notícias. Especulação. Nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Especulação. Macron. É a besta. Especulação. Estamos a ouvir através de vocês, mesmo lá nas redes sociais. Estamos a ouvir. Ai, o Papa Francisco é o falso profeta. Estamos a ouvir os 2 papas. É a primeira e a segunda besta. É especulação. Ai, várias especulações, mas ainda não existe esse facto. E se não existe o facto, não podemos nem falar da vinda do nosso Senhor. Agora, nós estamos preparados como igreja, que isto não tardará, que vai acontecer. Se eu morrer, se você morrer na esperança da vinda de Jesus Cristo, você está salvo. Glória a Jesus. Se até mesmo antes de Jesus se manifestar, os que morreram na esperança da vinda de Jesus, estou a falar a primeira vinda, que ele viria redimir a terra, uma humanidade, eles foram salvos porque morreram na esperança da vinda do Filho do Homem. Agora imagine nós que vivemos depois que o Cordeiro já morreu, e se nós crermos nele e o amarmos, se nós partirmos, aliás, a Bíblia não chama de morrer, se nós dormirmos com Cristo, então a Bíblia diz: os que dormiram no Senhor vão participar da primeira ressurreição. Vou falar das 2 ressurreições hoje, fique bem atento aí. Vou falar só de 2, existem somente 2 ressurreições, vão existir, ainda não aconteceu nenhuma. Então, tudo que você ouviu é especulação. Ai, a primeira parte da ressurreição do justo e a segunda parte. Não existe na Bíblia a primeira e a segunda parte. Só existe 2 ressurreições. Uma dos que dormiram no Senhor e outra dos que morreram. Vamos lá, lê comigo. E é por isso no princípio eu falei como tanta estupidez que a Bíblia aqui não falou em parábola. Não há nem mistério para discutir. Não há mistério para ir orar, para dizer por quê. O que significa isso? Como parece em Daniel. Estava falando em alguém ontem. Eu falei, Daniel descobriu nas palavras do profeta Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos. E foi orar. Não sei por que ele foi orar. Não sei se foi orar para poder compreender. Não sei se ele tinha dúvidas.
Possivelmente Daniel também entrou em confusão. Será que esses 70 anos são simbólicos? Será que são? Depois Daniel também não somente fala dos 70 anos, complica lá mais um bocado. 70 sábados estão determinados e o povo repousará dos seus 70 sábados, ou então a terra. Possivelmente isso criou confusão em Daniel. 70 sábados? Como assim? 70 sábados não são 70 anos? Ok, possivelmente. E ele foi orar, mas essa geração não ora. Não ora para buscar o entendimento. E se vão orar, você vai dizer, pai, me explica lá o que significa isso. Está a pensar que é isso? Daniel fez um propósito de 21 dias. E não foi, o propósito não foi de 21 dias. Foi de muito tempo. Eu posso entender, Daniel disse, só paro quando o Senhor me responder. E o anjo veio e disse a Daniel, aleluia, estás a ver? Desde o primeiro dia que você começou a querer entender essas coisas e começaste a pedir, a orar, sua oração foi ouvida. E daquele dia eu fui enviado, ou naquele mesmo dia, no primeiro dia, eu fui enviado para vir te responder. Mas houve uma oposição nas regiões celestiais. Veja só, o mesmo tempo que Daniel estava em oração e jejum, é o mesmo tempo que o anjo fala que ficou impedido de passar. 3 semanas estive com os príncipes da Pérsia. 3 semanas, são quantos dias? 21 dias. Os mesmos 21 dias de jejum e oração de Daniel. Mas como ele perseverou, o anjo disse, olha, e veio Miguel, o vosso príncipe. Miguel veio o quê? Veio abrir a ala. Abra a ala. Porque Miguel é o que espanta os principados. Miguel desceu e os principados fugiram. E deixaram o anjo, que estava impedido durante 3 semanas, e veio e anunciou a Daniel. E ainda disse o anjo, ninguém pode com aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Agora veja essa geração dos preguiçosos, por isso, com a barriga cheias, não pagam preço para buscar o entendimento da palavra e vão com a mente. E o propósito também é para venderem, para ganharem dinheiro, e por isso Deus não os usa e vão atropelando a escritura. Veja o que o Senhor fala. Lê comigo, no versículo 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, qual aflição? Qual é a aflição que Jesus estava a se referir? Depois de qual aflição? Nós vamos ver que antes mesmo desse assunto, o Senhor fala de uma aflição. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Quais os dias? São os dias da aflição. Quando é que esses dias vão acontecer? A grande tribulação. Disse que Jesus não haverá, nunca houve e nunca haverão dias semelhantes àquele, desde que o mundo foi criado. Nem mesmo a aflição do dilúvio, nem da destruição de Sodoma e Gomorra, nem das guerras, das 2 guerras mundiais e a terceira que está iminente, nem de nenhum conflito, nem da Guerra Fria, nem da fome, nem de nada, nem do coronavírus, as aflições do coronavírus, nem de não sei do que negra lá da Espanha. Praga aí, nada. Disse que depois daquelas aflições, significa que é depois da grande tribulação. Diz assim, o que vai acontecer? Alguma coisa acontecer depois daquelas aflições. Que vai acontecer, claro. E ele disse, depois daquele, quando se fala depois, significa terminou aquelas aflições, ou no fim daquelas aflições. O sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz. Não é eclipse somente, veja só. E as estrelas cairão do céu. Nenhuma estrela já caiu do céu. Me mostra. Quando é que as estrelas caíram? Do céu. Nenhuma. E as estrelas, quando as estrelas dançaram na América. Eu vi esse relato. As estrelas dançaram. E o mundo esperou a vinda. Como poderia... Quer dizer, é tanta estupidez. Hoje mesmo se aparecer um sinal que o sol e a lua se apagaram e as estrelas caíram. Ainda assim, eu não vou acreditar que o Senhor vai voltar no dia seguinte ou daqui a uma semana. Sabe por quê? Porque há uma sequência. Já vimos a apostasia. Ok. Não temos nada que discutir mais. Onde está o filho da perdição? Onde está a manifestação do anticristo? Quer dizer que pode acontecer sinais, ainda assim eu não posso dizer, olha, este é o sinal que a Bíblia fala. Deus não viola a sua palavra. A Bíblia diz que Deus falou a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Para você que é do grupo, parece que ontem preguei isso, mas parece que estás a ouvir coisas novas, né?
Ontem falei isso no grupo, mas nem estou a repetir o que eu falei ontem. Algumas coisas serão repetidas. É sempre assim. A palavra de Deus ele é nova. Ele se renova, assim como as suas misericórdias. Isso chama-se revelação da palavra. Profundidade na palavra do Senhor. Poços profundos, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, que são insondáveis e inescrutáveis. Glória a Deus! Aleluia! Agostinho Pedro disse, é o nosso. O que é que ele queria dizer? Não falou nossa, né? Não fala nossa, não. Vocês gostam de falar nossa, você não sabe que esse é símbolo da idolatria? Está falando nossa quê? Nossa Senhora. Isso é que é doutrina dos católicos. Nossa Senhora. Pronto. Já está no sangue. Agora o irmão aí falou nosso. Sim, nosso Pai que está no céu. Não é Nossa Senhora que está no céu. Não é santificada seja o teu nome, ó Maria. Santificado seja o teu nome, ó Pai Celestial. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem critica tudo. Sim. Na nossa ignorância vamos adorando Satanás sem você saber. Mas Deus não tem o culpado por inocente. O sol se escurecerá. E a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as forças que estão nos céus serão abaladas. Sim. Depois que as aflições terminaram. Depois daquelas aflições. Então não podemos, ainda que esse sinal aqui aconteceu hoje ou amanhã, eu não vou dizer, olha, esse é o sinal que Jesus falou. Podem já esperar, levantem os vossos olhos para verem nas nuvens o Senhor a vir. Não. Mas depois da manifestação da grande do anticristo e de todo o sofrimento incomparável, como Jesus falou, se acontecer esse sinal, não no meio. E a Bíblia diz que são 1260 dias. 42 meses de sofrimento. Que são 3 anos e meio. O tempo do ministério do Senhor. De Elias. Aleluia, no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se assim acontecer, pode acreditar. Aí os cristãos poderão esperar a qualquer momento. O Senhor vai vir. E as estrelas vão cair, literariamente. Essas estrelas não são aquelas estrelas no livro de Daniel. Que o homem da perdição lhe dará o poder para deixar cair as estrelas. No livro de Daniel, aquelas estrelas são homens de Deus, os filhos de Deus. A Bíblia diz que ele receberá poder para derribar algumas, não todas, algumas estrelas. Por isso, nem todos os filhos de Deus, nem todas as estrelas serão executadas na grande tribulação. Porque senão não haveria arrebatamento. Aleluia! Glória a Jesus! Ouvistes? Essas estrelas são literárias, assim como o sol e a lua literário. O sol que existe hoje, a lua que existe hoje e as estrelas, não somente elas e todos os poderes, então as potências do céu. Quais são as potências do céu? Os poderes que se movem, não são demônios, não são anjos caídos, esses poderes também que está a falar aqui, porque os anjos caídos já não estarão aí, já foram destruídos por Miguel. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com dragão e os seus anjos. Essa batalha vocês vos ensinaram que aconteceu lá quando Lúcifer foi expulso no céu. Mentira! Essa batalha vai acontecer, glória a Jesus, no período da segunda metade do governo do anticristo. Quando terminar os primeiros 3 anos do reino do anticristo, os primeiros, estou a falar primeiros, então Miguel vai sair da cidade com seu exército. Sim, vai ser enviado para vir preparar o território. Qual território? Porque mesmo lá onde os demônios atuam, onde a cidade vai vir se assentar. Qual lugar onde os demônios atuam? Nas regiões celestiais. E serão expulsos das regiões celestiais para que não somente a cidade venha se assentar no lugar, e também o Senhor possa já vir tomar o seu reino. Ouviste? E o rei vai mandar o seu comandante, ou então o seu general. Seu general, não é ele que é general do rei. As testemunhas de Jeová disseram que Jesus era Miguel. Não, Jesus não é Miguel, não. Vocês se enganaram. Vocês vão ter que mudar. E eu não estou falando mudar para continuarem com a vossa doutrina.
É isso que eu falei ao Tavares. Ouviu? Você ouviu o que eu falei no Tavares? Deus não é Deus de reformas. Você está pensando que Deus vai reformar a Testemunha de Jeová? Deus vai reformar a Católica? Deus vai reformar as igrejas caídas? Deus vai reformar a Universal? Deus não faz reforma. Deus é Deus de revolução. E o machado está posto à raiz das árvores. As árvores infrutíferas são cortadas para serem lançadas no fogo. E ele levanta outras árvores no mesmo lugar. Aleluia. Reforma. Por isso você vê que a reforma na terra não vincou. Você não anda a ver igrejas aí com nome Igreja Reformada. Tudo na carne. Conflitos de interesse. Na minha terra chama-se Cumbu. O amor pelo dinheiro, o adjunto vai lá e diz, olha, essa chama-se reforma. O nome é o mesmo, acrescenta só Igreja Reformada em Angola. Igreja evangélica não sei o que, igreja pentecostal reformada. Não, revolução, tudo novo. E eis que faço tudo novo. Todas as coisas novas. Sim, glória a Jesus. Deus não reformou o reino de Saul, mas derrubou o reino de Saul e levantou o reino de Davi. Aleluia, glória a Jesus Cristo. E Deus matou todos os descendentes de Saul para que não fizessem confusão a Davi. Só deixou um paralítico. Sabe por que deixou um paralítico? Não somente pela promessa que Deus, aleluia, ou então da paz, a aliança que os dois tinham feito, Jonathan e Davi. Deus é aquele que cumpre os pactos, aleluia. E por que só sobreviveu um paralítico? Para que não fizesse confusão ao reino pacífico, poderoso de Davi. Por isso até o último filho de Saul foi executado. Os últimos morreram por causa da seca. Aleluia. Os homens que foram executados por Saul foram até Davi. Lembra-te o que Saul fez? Nos matou, os gibonitas. E Davi disse sim. Josué jurou que vocês poderiam sobreviver, mas porém Saul vos matou, aquele filho da perdição, filho do diabo. E o que é que vocês querem que eu vos faça? Não, nos entrega todos os filhos dele para serem forgados. Por causa de violarem o pacto, havia seca na terra. E assim, todos os filhos de Saul foram executados. Mas esse paralítico, Mefibosete, né, se escondeu. Deus o escondeu. Ok, essa é história. Mas a história é verídica, como disse o português. Isso é verídico. Não é história montada pelos homens. Agora veja, as potências do céu. Todos os poderes celestiais, poderes astronômicos, não são espirituais. Os poderes dos astros, das constelações, satélites que são também constelações artificiais, vão explodir, não haverá satélite no ar que vai resistir. A presença maravilhosa do Senhor. Vê que, glória a Deus, a presença do Senhor e da cidade vai provocar isso. Aleluia. Agora veja, acrescenta aí, lê comigo. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E vocês ensinaram que a vinda de Jesus será em duas. Uma subentendida e uma clara. Onde é que vocês encontraram isso? Qual é subentendida? Em nenhuma parte da Bíblia fala isso. Vocês inventaram. Ai daquele que inventaram alguma coisa. Jesus está falando só de uma vinda só. Está aqui. E essa vinda não é subentendida. Ele disse que verão. Verão com o quê? Com olhos. Não se vê com os ouvidos, nem com a mente, nem com o coração. É com os olhos. Se verão é porque vão ver. E veja só as outras falsas testemunhas e disseram, é uma vinda invisível. Já aconteceu em 2017. Mas quando eu ri, há uma irmã brasileira que me questionou, por que quando você fala dos falsos profetas você ri? Não, eu não rio somente quando falo dos falsos profetas. Essa é a minha maneira. Eu rir no espírito, não é aquele rir aí do Kenneth Reagan e rir todo entorcido. Aquela é possessão maligna. A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Ouviste? Não falei dos falsos profetas. Agora, e ri. Tem o rir, o alegrar-se na carne, como dos apóstolos, aliás, dos 70 discípulos. E vieram da batida dos demônios, e eles se alegraram na carne. E ele disse, Senhor, em teu nome os demônios se nos sujeitam.
E ele falou, não se alegrem, aleluia, por causa disso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E o que seguiu isso depois disse que e Jesus se alegrou no Espírito Santo, e ele orou no Espírito, disse, Pai, assim te aprove, ó Pai, assim te aproves fazeres a tua obra na terra, pois tu escondeste, ocultaste essas coisas aos sábios e aos inteligentes desse mundo, e as revelaste às crianças, assim, ó Pai, assim te aprove. Se alegrou onde? No Espírito. Então não pense que eu estou a zombar dos falsos profetas. Não pense que eu estou alegre pela destruição deles. Não. Mas agora, e não pense que Deus tem pena. Não pense que Deus vai sentir pena. Deus não trabalha com pena, não. Sim, é um Deus sério e irado. Severidade. Glória a Jesus. Então, se o ímpio não se converter, vai morrer. Já está declarado. E não pense em falar, ai, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio, lhe dando oportunidade para que o ímpio se arrependa. Está escrito assim. Se ele continuar assim, mesmo não tendo prazer na morte do ímpio, o ímpio vai morrer. Porque essa é também a maneira que os evangélicos vieram enganar as pessoas. Para interpretar e dizer como Deus não tem prazer na morte do ímpio, então vai salvar o ímpio, mesmo que o ímpio não queira se arrepender. Como quem dizer, não, Deus é bom, Deus vai entender. Deus não tem prazer na morte do ímpio, por isso mandou o seu Filho para vir salvar os ímpios, e por isso mandou o seu Espírito para vir convencer os ímpios, por isso mandou o seu Espírito para perseverar e persistir no trabalho, aleluia, de convencimento. Mas, chega a hora, o machado corta. Por isso os outros que morreram sem Jesus foram no inferno. O mesmo Deus que não tem prazer na morte do ímpio, os lançou no inferno, porque Jesus falou, vocês pensam que quem lança no inferno é quem? Vocês disseram, ai, Deus não põe ninguém no inferno. Jesus falou, não temam aquele que mata o corpo e não sabe onde meter a alma, mas tenham medo daquele que pega o corpo e a alma e joga para o inferno. E ele falava de quem? De Deus, o Emanuel, Deus conosco. Agora veja, então verão, não é invisível. As falsas testemunhas vão dizer, aquela nuvem ocultou Jesus quando subiu, significa invisibilidade. E por isso também ele vem sobre as nuvens invisíveis. Historiadores, não façam isso. Quando a nuvem cobriu Jesus, o que os anjos falaram? Por que estáis espantados? Por que estáis maravilhados, ó Galileus? Esse Jesus que vocês viram a subir, porque eles viram, assim como Eliseu viu o seu mestre a subir, a nuvem lhe cobriu depois. Não pense que foi arrebatado o Senhor e estava a lhe procurar. Eles lhe viram e por isso olhavam a subir. E depois uma nuvem cobriu, significa desapareceu, e apareceram dois anjos. E falaram, os mesmos anjos que falaram às mulheres na tumba. As mulheres falaram, por que vocês estão a procurar aquele que vive dentre os mortos? Mas a eles falaram, por que estão espantados? Assim, você não sabe que assim como vocês lhe viram a subir, vocês vão lhe ver a descer. Vão lhe ver o quê? A descer, está aqui. E verão o Filho do Homem nas nuvens, não em oculto. Nada em oculto se vê. Se aqui está a falar que vocês vão ver, então não é oculto. Vis-a-vis no olhar. E no livro do Apocalipse diz que todo olho verá, até os mesmos que lhe mataram. Quem é que traspassou ele? Vou te falar quem são os que traspassaram Jesus. Os mandantes. Sumo sacerdote e a sua cúpula. Herodes. Pilatos, que lavou as mãos à inocência, mas participou. Não há inocência, não houve inocência nele. Ao vice, pelo menos esses são os líderes que traspassaram o Senhor. Para não falar os mesmos soldados também que participaram. Até os mesmos que mataram Jesus vão ver ele a voltar. Como assim se eles já morreram? Herodes não vive na terra. Pilatos não vive. Caifa não vive. Nem o seu sogro. O Gero. Os soldados, 4 soldados romanos, aleluia, que dividiram a roupa de Jesus, já morreram. Aquele povo que atirou pedra e dizia, gritava, crucificam, crucificam, crucificam. Os sacerdotes todos. Os levitas, os escribas, os príncipes do povo, menos 2. José da Arimateia e Nicodemos. Mas os outros 68, que eram 70, o Sinédrio,
Esses todos morreram, não vivem na terra. Mas agora o Espírito revelou a João que até mesmo aqueles que lhe mataram vão lhe ver a vir. Que significa que os mortos que estão no inferno, porque os mortos estão no inferno, seus corpos estão mortos, suas almas vivem no inferno. Até do inferno verão vir o Senhor. E a Bíblia diz que todos os homens, grandes, pequenos, poderosos, ricos, pobres, todos tribunos, reis, vão se esconder nas covas, nas cavernas, nos outeiros, e dizendo, cai sobre nós, ó montes, ó outeiros. Outeiros são matas, como da minha terra, matas fechadas, com árvores robustos. Vão dizer a essas árvores, derruba-nos em cima, mata-nos, os montes, por favor. Não haverá esconderijo possível. E a Bíblia diz que todos os povos da terra lamentarão com a glória. Está aqui. Vai vir com grande poder e glória. Ninguém vai conseguir suportar o poder que ele vai trazer. Ninguém vai poder suportar a sua glória. Mesmo que você olhar para baixo, você vai lhe ver. Você fechar os olhos, você vai lhe ver. Entrar dentro da casa, se cobrir com lençol, dentro da cova, lá nas montanhas, dentro daquelas matas fechadas, você verá até os que estão no inferno. O inferno está embaixo da terra. Os homens estão a escavar para chegar lá, ainda não chegaram. Não há condições. E agora você imagine, lá embaixo vão ver a vida. E todos lamentarão. E como vocês foram ensinados que existe uma vinda invisível? Qual? Invisível é para o arrebatamento. Ok, vamos lá ver o arrebatamento aqui. Está aqui o arrebatamento. E nós já vimos que ele vai vir no fim. Depois daquelas aflições, depois que acontecer aquela escuridão, eu não sei quantos dias serão. E por isso você chegar e dizer que são 3 dias, como foi no Egito, pode ser errado. A Bíblia não está falando nem de 1 dia, nem de 3 dias, nem de 4. Então vamos terminar como está. Não são os 3 dias que vocês começaram a profetizar? 3 dias de escuridão em maio, 3 dias de escuridão. Onde estão? Não desapareceram? Fugiram? Estão envergonhados? Mostrem a cara. Onde está aquela americana, a primeira que começou? E apareceu aí com as câmeras. E todos começaram a imitar. Ou então os demônios começaram a imitar. Uns acordavam do sono, pegavam no telefone. Irmãos, o que eu vi, comprem azeite, as velas. Eu falei ontem, por que essa geração é a geração dos nécios? Mandavam comprar velas, por quê? Quem são os que usam as velas? Não são os espíritas? Não é a igreja católica? Todas as igrejas espíritas da magia branca usam as velas. Se você não sabiam. Eles acham que as velas atraem os demônios. Vocês entenderam por que se chama fogueira santa? Vocês que são católicos, que é da Universal? Porque é uma igreja espírita. Se tornou uma igreja espírita. Da magia branca. Por isso, seus líderes gostam de vestir de branco. Pastores fazendo propósito de branco. Nas igrejas santas do candomblé, todos de branco. Paredes branqueadas. Isso não é novo. Já antigamente eram assim. Por isso, Jesus falou àqueles fariseus, escribas, e disse assim: vós sois como sepulturas caiadas. Sepultura caiada que é branca. Porque caiado vem de cal. Você sabe o que é o cal? É branco. Tudo branco por fora, mas dentro da sepultura estava cheio de quê? De demônios. Satanás, ele manipulou o ser humano, então trouxe a cor branca como a santidade. Na verdade, a cor branca simboliza a santidade. Mas não te esqueças que eles são imitadores do pai deles. O pai deles, mesmo sendo anjo negro, ele se transfigura em anjo do quê? Da luz, que é branco. Agora você entendeu todos por que Simão Toco usam de branco? Quimbango usam de branco. Os pastores da Universal, quando vão lá na sessão de descarrego e não sei, todos de branco, fazem aquela fila aí. Você vai encontrar isso no candomblé ou no centro de macumba. As pessoas fazem fila, põem o sal no meio, o povo começa a passar, todos de branco. Ouvis? Vocês entenderam? Vocês que iam na reunião do Nelson, nas novenas da noite, a quinta-feira, todos vocês acendiam velas. Velas e cor branca. É o que eles gostam. A vela que é a luz, dizem que atrai luz. Não existe luz nas trevas.
E a luz do nosso Senhor Jesus Cristo não é literária, não precisa acender lâmpada, nem acender, é luz espiritual. Tua palavra, ó Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Vós sois a luz do mundo, aleluia. E Jesus disse, eu sou a luz, aleluia, deste mundo. Você pensa que é vestido de branco você ser a luz? Para você não pensar que esqueci, fogueira santa. Sabe o que é fogueira santa? Em Israel, a igreja ortodoxa, que também é espírita, como a católica, magia branca, eles todos os anos iam no túmulo, tem um dia próprio, no túmulo de Jesus, iam os representantes. A igreja ortodoxa está na Europa, na Ásia, não sei se na América, também possivelmente, mas é mais na Europa, na Alemanha, Rússia, esses países todos aí do leste, até mesmo o ocidente, mas é mais o leste, onde tem uma força muito grande. Entendo tudo. Aí você veja, tinha um dia chamado Dia da Luz, eu não sei se é o ano da luz ou o Dia da Luz, eu não sei, mas todos os anos, não pode ser ano, porque é todos os anos, uma vez por ano. Iam representantes de cada nação para Israel. E chegavam lá, buscavam a luz que está lá no túmulo, um candeeiro aceso, e cada um acendia a sua candeia, e protegia aquela lâmpada acesa, não sei o que eles faziam, vinham com ele no voo até o seu país. E quando chegava no aeroporto, as multidões do gado manipulado, as ovelhas de matança, iam lá com seus candeeiros no aeroporto, e multidões para acenderem as suas lâmpadas da luz que está a vir no túmulo de Jesus. E eles achavam que aquela luz era santa, trazia bênção na família, iluminava a família. E cada um acendia a sua candeia, a chamada fogueira santa. Ouviste? Fogo santo. E eles levavam, e aquele fogo ficava lá em casa, todo ano. Aumentava lá combustível. E achavam que aquilo trazia bênção. Só que como eles são cegos, nunca nem entenderam que piorava a situação. Os pesadelos aumentavam, as insônias, as misérias e outros males, mas como o homem, quando ele foi cegado pelo príncipe desse mundo, não consegue entender, quanto mais ele sofrer, mais ainda vai servir a Satanás, mais vai adorar ao diabo, mais vai fazer tratamento, mais vai buscar. Por isso você vê que a doutrina de demônios e os espíritos enganadores, até hoje maniataram o povo, que há 30 anos estão a cantar. Olha aí, ao povo da Universal que há 30 anos estão a cantar. Tem que ser agora, agora é minha vez. Todos os anos, agora é a minha vez, agora é a minha vez, agora é a minha... E essa minha vez é quê? É participar da fogueira santa. Não, a vez passada não fui abençoado porque fiz qualquer coisa. Não, vou vender isso. Não, todos os anos. E essas doutrinas, eles criam a autocondenação da pessoa. Quando terminar, o pastor vem, você não foi abençoado porque você é culpado, você não fez bem direito, você derramou água, você precisa derramar sangue. E o povo vai se auto... Eu também estava auto... Eu deixei ficar todo o dinheiro que eu tinha. Eu também já caí nesse engodo. Dei tudo no altar. E por esquecimento ficou $20 no meu bolso do casaco. Aqueles $20 me atormentavam. Você não foi abençoado porque não deixe tudo. Mas não é porque eu deixei, porque eu sabia, esqueci. Só mais tarde vi, e o demônio, pensei que é Espírito Santo, falou na minha mente, tá vendo? Por isso você não foi abençoado, você não deu tudo. Se os demônios te falam, vende a tua casa e você não vende, isso vai te atormentar. Não foste abençoado porque você não vendeu a casa. Fogueira santa. Viu? Espiritismo. E esses bandidos, mais mulheres que estavam a ser usadas, tinha também homens, começaram a dizer, compra velas. Compra velas, até falaram velas, não sei se pretas ou brancas ou vermelhas, já não me esqueço. Compra velas. E o povo a comprar velas. Muitos me ligavam, posso comprar velas? Disse, se você comprar as velas, você vai adorar ao diabo, você vai participar, você vai obedecer a Satanás, a quem o homem obedecer, se torna escravo daquele a quem ele obedecer. Se nós obedecermos ao príncipe desse mundo, somos servos dele, mas se obedecermos à justiça, somos servos do príncipe da justiça, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O mundo está impactado, aleluia, glória a Jesus. E vocês vão dizer, como esse homem prega assim? É a unção que faz a diferença, é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos para ressuscitar você. Não falsos avivamentos como o do Kenneth Reuel, não sei, Hagen. E não muda nada.
Ou então os avivamentos da libertação da Iurde. Você encontra a igreja toda de joelho de demônios. E o mesmo povo de demônio hoje, há 20 anos a manifestar demônio. Só deixa de manifestar se o demônio se esconder. Se ele achar, bom, vou lhe enganar agora que ficou liberto. É pura verdade. Alguém mandou uma carta agora aí, uma mensagem. Viu? Mandaram comprar velas, unge as portas, fecha as janelas. Parece que os demônios precisam entrar na janela e na porta. Demônio é espírito, não precisa porta nem janela. Não há obstáculo para as coisas físicas. Põe um azeite, o azeite não impede o demônio entrar em casa. Nem as velas chotam demônios. Acende as velas. Quem que disse que a vela chota demônio? Tudo isso é para as pessoas servirem aos demônios. Ouvis? Vocês que estão a servir ao diabo nessas igrejas aí de branco. Porque eles são trevas, mas se fazem passar de luz. Como o pai deles. Agora veja, todo olho verá. Verão o filho do homem sobre as nuvens. O que vai acontecer quando primeiro lhe verem? E ele, a seguir aí, será visto nas nuvens, não na terra. As nuvens não estão aqui embaixo, estão no espaço. E ele enviará os seus anjos. Ele quem? O que será visto nas nuvens. Quem é esse? Aquele que prometeu que foi e vem. Quem é? Jesus. Vai enviar os seus anjos, não demônios, nem anjos caídos, seus anjos. E vão ajuntar os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quem são os escolhidos? Os filhos de Deus. Ouviu? Vão nos ajuntar para quê? Para o arrebatamento. Aleluia. Ele ainda estará no espaço quando vai os ajuntar. E Paulo também fala isso. Quando Paulo falou da ressurreição, e muitos que ensinavam no tempo de Paulo que a ressurreição já tinha acontecido, ele falou, não, vocês são estúpidos, ainda não aconteceu a ressurreição. Ele disse, nós não seremos primeiros. Paulo se considerava que seria arrebatado. Nós que vivemos não seremos primeiros que seremos arrebatados. Primeiro vão ressuscitar os que dormem. Por isso ele não falou os que morreram, os que dormem. Assim como Jesus falou, Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Pois o justo dorme para depois acordar. Mas o ímpio morre. Ainda assim os mortos também vão acordar. Mas para a condenação. Daniel disse, sim, aquele que ouvir a voz, a trombeta, aleluia, do arcanjo, vai acordar. Agora estou a ver aqui, que ele vai enviar os seus anjos para juntar nos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Não são outros senão os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que nasceram da água e do Espírito. Quem são os que nasceram do Espírito Santo? O nascido do Espírito, Espírito. O nascido da carne, carne. Todos quantos o receberam, depois que foi rejeitado, todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E João esclarece, o Espírito Santo, claro. Os tais não nasceram nem da carne, nem do varão, nem do sangue. Mas nasceram do quê? Do Espírito. E o mesmo Jesus antes falou, nasci do Espírito, Espírito. O mesmo Jesus falou à mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São os escolhidos. Por que se tornaram escolhidos? Porque creram, amaram, renunciaram às suas vidas, aborreceram o mundo, por isso se tornaram escolhidos. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Claro, a chamada da salvação abrange a todo mundo. Todo homem que nasceu é chamado para a salvação. Agora veja, nem todos têm dado crédito. Por isso Isaías clamava, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E Paulo acrescenta e disse, nem todos têm fé. A fé não é para todos. Deveriam ter, mas eles amam suas vidas, como terão a fé? Nem todos têm obedecido o Evangelho. Pois a prova de Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho, da pregação do Evangelho. E todo aquele que nele crê será salvo. Está aí os escolhidos.
crer de coração, que transforma o homem para se tornar filho de Deus, porque recebeu o Espírito Santo. São esses escolhidos que o Senhor nas nuvens vai enviar. Quer dizer que Ele lá vai enviar os seus anjos. Quando Ele falava a respeito do arrebatamento, olha aí, Jesus falou assim: 2 estarão no campo, um será levado e outro vai ficar. 2 estarão a dormir, um será levado, outro ficará. 2 estarão no moinho. Você que é estrangeiro não sabe o que é. O moinho não é aquele moinho da fábrica. Na minha terra, naquele tempo também era assim. Moía-se assim, 2 mulheres no pilão. Ou então nas pedras. Era trabalho das mulheres. Não é fábrica. Não é técnica não. Manual. E Jesus falou na linguagem antiga. E a minha terra ainda vive-se isso. Pelo menos lá nos campos. Na cidade já tem os moinhos elétricos. Ou então do combustível. Não sei como é que se chama. Agora veja. 2 estarão no moinho moendo. Uma será levada e outra vai ficar. E um discípulo perguntou: aonde? Aonde isso vai acontecer? Olha o que Jesus falou: aonde estiver um cadáver, aí se juntarão as águias. Quem são as águias? Anjos para vir buscar, glória a Jesus, o seu povo. E por que Jesus chama eles de cadáveres? Porque morreram para esse mundo. Aleluia. Não os vivos. Quem são os vivos que vivem na terra? Vivendo os deleites, a carnalidade. A vida é minha, eu mando na minha vida, cheio de orgulho. Mas aqueles que crucificaram a sua vontade, como Paulo: estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morreram. Aonde estiver um cadáver, aí se juntarão as águias. Para quê? Para arrebatar eles. Ouvistes? Mas Paulo disse que não será primeiro os arrebatados. Primeiro os que dormiram no Senhor. Vão ressuscitar porque ouvirão a voz do Filho do Homem. Jesus disse: aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem vão ressuscitar. Primeira ressurreição. Não tem a linha A nem B, uma só. Primeira. Por isso, é no fim da grande tribulação. No fim. Porque se vocês dizem que a ressurreição é antes da grande tribulação, então antes do anticristo, então significa que tem 2 ressurreições. Quem são aqueles que João viu lá diante do trono e lhes foi dito que venceram? Venceram a imagem da besta, a sua marca, e não lhe adoraram. Quer dizer que são 2 ressurreições. Infelizmente, eu não vejo as 2. Está aqui. Vai enviar os seus anjos para quê? Para tomar o seu povo em todos os cantos da terra. Mas Paulo disse que primeiro não será o arrebatamento. Primeiro a ressurreição. Mas não haverá um espaço longo. A Bíblia diz que ambos juntos, quer os arrebatados, primeiro vão ser ressuscitados. E depois Paulo diz: e nós? Paulo se considerava que participaria do arrebatamento, que estava vivo, e é normal. E nós que vivermos, seremos, primeiro, transformados. Transformado em quê? Porque o sangue e a carne não podem alcançar a eternidade. Por isso, Paulo considera, muitos perguntavam: como é que nós vamos ressuscitar? Disse: oh, seus estúpidos, quando você semeia uma semente na terra, vai nascer com o mesmo corpo? Não. Você põe a semente sem cobertura, mas depois a jinguba nasce com o quê? Com uma caraca, uma casca. E ele diz: assim também nós somos sepultados com outro corpo e vamos ressuscitar com outro corpo. E os arrebatados que não morreram, fisicamente, claro, então serão transformados. Transformados em quê? Em corpos celestiais. E os corpos celestiais não têm sangue nem carne física. Porque nem a carne nem o sangue físico podem entrar no céu. Por isso haverá transformação. E juntos com os quais? Com os ressurretos. Vamos nos encontrar onde? Nos ares. Aonde? Nas nuvens onde estará o nosso Senhor. Por isso, juntos vamos encontrar nos ares com o Senhor. Como vocês não entenderam isso? Jesus aqui não falou em parábolas. Vai enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra. Onde estará um cadáver,
Aí se juntarão as águias. Porque ele respondeu essa pergunta quando ele falava do arrebatamento. Vocês, se quiserem explicar versículos soltos, vão errar. Por isso houve muito erro. E vir aqui, aonde estiver um cadáver, e só explicar isso. Não. Por que Jesus falou isso? É resposta de alguém. E essa pergunta, por causa do quê? Por causa do arrebatamento que Jesus falava. Agora que ele diz que vai enviar os seus anjos, que são as águias. As águias sempre foram simbolizadas como anjos. Por isso, existem águias caídas e águias eleitas. Ou então, anjos caídos e anjos eleitos. Potestades e principados. Eu os vi com os meus olhos. E eles têm rosto de homens brancos e corpos de águias. Por que tem um símbolo de águia? Porque eles voam no ar. Mas as bestas da terra não voam. Ouvistes? Águias. As águias do Oriente, as águias do Ocidente, as águias do Norte. São os poderes que dominam esse século. Principados e potestades. E assim, o Senhor ficou também com os céus. E vai os enviar para vir tomar o seu povo. São as águias que Jesus falou. O arrebatamento. Está aqui. E vão se encontrar juntos, Paulo explica isso, com os ressurretos nos ares com o Senhor. E ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam terra, brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Também quando vocês virem suceder estas coisas, sabei que já está perto as portas. Todas as coisas. Começando pelo princípio de dores, até os últimos sinais. E o Senhor vai se manifestar. Primeira ressurreição. Única e una, indivisível. Não são duas. Todos que participarem da primeira ressurreição, a Bíblia diz, bem-aventurados são os que participarem da primeira ressurreição, pois esses não vão experimentar a segunda morte. E no João Anjos, que explicava, João disse que a segunda morte é o lago de fogo. Mas como assim? E os que morreram no milênio? Os que morreram no milênio não vão se salvar. Porque no milênio os homens não vão morrer, os justos. Isaías disse que o tempo dos homens no milênio será como de uma árvore. Tem uma árvore que os portugueses encontraram no Banza Congo, ainda está lá. Ouviu? Sabe qual é o tempo de duração de uma árvore? Vai lá na biologia. Não qualquer árvore. Verdadeiras árvores frondosas. 1000 anos. O mesmo tempo da duração de árvore será o tempo dos homens no milênio. É o mesmo tempo do governo de Cristo na terra. Mas Isaías disse que quem pecar no milênio vai morrer com 100 anos. E quem vai ver isso? E quem morrer com 100 anos, morreu jovem. Já imaginou hoje 100 anos aqui? É um velhinho gagá que nem sequer consegue mover o dedo. Nem consegue mastigar o feijão. Milho já é o pior. Agora imagine quem morreu com 100 anos, morreu jovem. Por causa da longevidade dos 1000 anos. E quem pecar vai morrer com 100 anos. Significa que todos que morreram no milênio pecaram, perderam a salvação. Por isso não haverá segunda ressurreição. E a segunda, então vai lá, segunda ressurreição para os justos. E a segunda ressurreição dos condenados vai acontecer no final do milênio. Onde está escrito? E o mar e o inferno deram os seus mortos. O que é isso? Ressurreição. Para irem junto ou diante do trono branco no tribunal de Cristo, para serem julgados pelas suas obras. E aí todos, quer o próprio inferno, quer a morte, e os que vieram do inferno da morte serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Duas ressurreições. Quem não participar da primeira ressurreição não vai aparecer. Quer dizer que todos que ressuscitaram e foram arrebatados, se você não ver o teu parente naquele grupo, mesmo que ele foi pastor, não ressuscitou, está perdido. Estou falando que morreram.
Agora, onde é que está, aleluia, a igreja não participar da grande tribulação? Se a igreja não será arrebatada antes da primeira ressurreição. E nós estamos a ver aqui, aleluia, o arrebatamento no fim, depois daquelas aflições. E o Senhor, quando voltar, ser visto, não invisivelmente, como vocês falam. Aleluia! Glória a Jesus Cristo! E você fica aí, depois vem aqui porque aprendeu. Não, isso aqui é simbólico, não sei o quê. Aí você vai pagar um preço elevado por isso. Você vai ser condenado 2 vezes. Sabe por que 2 vezes? Porque a tua doutrina não somente levou as pessoas, vai levar você no inferno e também levou outros no inferno. E o sangue de cada um que for para o inferno será colocada ou cobrada em cima da tua cabeça por causa de você ensinar o erro. Ah, mas eu também encontrei. Por isso você tinha que ser como Daniel. Daniel encontrou as escrituras de Jeremias. Não entendeu, foi orar. E pagou um preço. E veio o quê? A revelação. E como Deus é muito bom, não somente lhe revelou as coisas que iriam acontecer depois do fim, glória a Deus, do cativeiro, até as coisas que estamos a viver. Olha que Deus, quer dizer que Daniel não esperava que Deus lhe falaria até as coisas do fim. E por isso Deus lhe falou, você vai repousar em paz. Não se preocupa com isso, você não vai ver esses dias. Mas ainda assim se tornou um instrumento para nós hoje. E ele escreveu, está lá. Parece que é um rapaz de Moçambique, quando o Tavares foi me entrevistar, e há um internauta que fez uma pergunta, e eu respondi assim, vai orar a Deus, Deus vai te revelar quem sou eu. E esse rapaz de Moçambique disse, você não falou a mim, mas eu fui orar. E ele foi, Senhor, no meu atrevimento, não me perguntou a mim, mas eu quero saber quem é esse homem. E ele disse que Deus não lhe revelou quem sou eu, mas ele deu uma revelação. Ele disse assim, a partir de hoje, siga esse homem, seja o teu mestre, para te instruir pela obra que eu tenho contigo. E ele disse, desde aquele dia, não foi para a igreja, e ele acompanha as mensagens taxativamente. E tem aprendido muito. E ele me disse, Deus é que me mandou para tu me ensinares. E eu lhe falei, fica aqui, aprenda com aquele que é manso e humilde de coração, e terás paz em tua alma. Vinde a mim. E muitos também oraram e têm me mandado mensagem. Outros até receberam revelações que eu lhes falei, não fale a ninguém, senão vão te apedrejar. E eles responderam, não vou falar, apóstolo. E uma me falou, mas quem sou eu? Eu sou muito criança para Deus me mostrar isso. Eu disse, sim. E ele escondeu essas coisas aos sábios e aos inteligentes, aleluia, aos poderosos desse mundo. E as revelou aos meninos que tomam leite. Oh, glória a Deus, da boca das criancinhas, daqueles que mamam no peito. Oh Deus, tu tiraste o perfeito louvor. Para quê? Para confundir os sábios e os inteligentes, o inimigo e o vingativo. Glória a Deus. Agora ouviste? Segunda ressurreição no fim do milênio. E assim, todos estão no inferno, todos estão no mar, serão chamados. Agora eu vou te explicar um mistério agora aqui. Você que me fez essa pergunta, ouviu, moçambicano? Escuta muito bem. Você me fez pergunta. Você já questionou por que uns saem do mar, outros saem do inferno? Ninguém conseguiu interpretar isso. Você vai ouvir pela primeira vez esse mistério. Ninguém. Por que uns saíram do mar e outros saíram do inferno? O mar e o inferno deu os seus mortos. Sabe o que eles interpretaram? Ah, são os que morreram no mar. Eu também acreditava nisso. Naufrágio. Quem é que disse que morreu no mar está no mar? Sua alma. Seu corpo. Os que não foram enterrados estão no mar. Agora, se foram enterrados, estão na terra. Mas está a falar o inferno e o mar. Deu os seus mortos, não os seus corpos, os seus mortos. Ouviste? Escuta muito bem. Jesus falou, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Existem 2 cativeiros. O primeiro cativeiro é da terra, através do pecado. O homem está em pecado é prisioneiro. Jesus falou, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que obedece ao pecado se torna servo do pecado.
E o segundo cativeiro é muito espiritual, é misterioso que você não pode entender. Talvez isso até vai te fazer confusão. Mas te aconselho, tudo que você não entendeu, fica só em silêncio. Não julga, se quiser vai investigar. Mas como não vais conseguir na investigação, nos livros não vais encontrar isso. Então fique em silêncio. Para você não justificar a sabedoria de Deus. Pois está escrito que os filhos justificam a sabedoria. E a sabedoria é justificada pelos filhos. Filhos de Deus. Que foram libertos pelo Filho primogênito. Jesus falou, e o povo que estava em trevas viu luz. Mas há um outro povo também que ele falou. E os que habitavam na região e sombra da morte. O que é isso, região e sombra? No inferno não. Porque ninguém foi no inferno e voltou. Senão Jesus. Ou então aqueles que Jesus vai dar uma experiência. Mas Davi disse que, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria. Um homem estava a falar isso, vivo. E os que habitavam na região, não vou falar das trevas. Os que habitavam nas trevas são os que vivem aqui na terra em pecado. Trevas, pecado. Viram luz, o Evangelho, a luz do mundo, Jesus Cristo. Mas está a falar também, até os que habitam na região e sombra da morte, também veriam a luz. Então, esses são os que habitam no mar. Existem falsas mortes que vocês viram. As trevas vos manipularam. A maioria das pessoas que morrem na terra não morreram. Não é que não têm morrido. Uns morrem e outros estão vivos. São transladados para o mundo do espírito, que é a região da sombra da morte. No mar. Debaixo do mar, onde estão grandes cidades, muito povo. Foram com corpos. Mas nós enterramos. Crianças mais velhos são arrastados para o fundo do mar. Como escravos de Satanás. E o corpo que foi enterrado? Manipularam o mundo físico. Muitos de vocês enterraram casca de bananeira. Está vendo a bananeira? Eles cortam aquilo e põem aí. Você vai ver a pessoa com a própria roupa que ele estava com ele. Mas todos que vejam o mundo espiritual, crente não. A não que Deus queira te mostrar. Os olhos do crente espiritual, Deus faz assim. Abre, fecha. Se Ele quiser. Não é você. Os que têm olhos abertos são das trevas. Bruxos. E não qualquer bruxo que tenha a terceira visão. Terceira visão significa tem dois olhos físicos e o terceiro olho espiritual. E ele consegue ver os dois mundos ao mesmo tempo. Como a Eva queria ver quando lhe enganaram Satanás. Presta bem atenção. Por isso chama-se terceira visão. E eles conseguem contemplar que vocês estão a chorar um pau. Assim como os malucos. Porque os olhos espirituais do maluco, o terceiro olho está aberto. Não é qualquer doido. Aqueles doidos a 100%. E ele consegue ver o mundo físico, o mundo espiritual. Por isso você vê, se um maluco passar diante de um cemitério, ou então de um óbito aqui na África, as pessoas a chorar, e ele começa a rir. Está a chorar casca de bananeira. E vocês vão lhe dizer que, sabe que isso é maluco? Vocês não sabem. Então, Satanás tem recrutado muita gente. E lhes levando para o mundo do espírito com seus corpos. Mas por que eles fazem isso? E eles fazem um trabalho de demônios. Estão trabalhando, são escravos. Quando mais ou menos alguém faz um pacto com Satanás, lhe entregam escravos e esses escravos vão trabalhar para ele. Por isso você vê jiboias mijando dinheiro. Esses aqui vão roubar o dinheiro nos bancos, nos bolsos das pessoas para vir trazer a um milionário que fez pacto. Trabalham nas lavras. Você não ouviu a história na África? Uma velhinha pequenininha, mas olha, grande lavra, só se trabalha à noite. São os escravos na pesca. Vão empurrando peixe para a draga, para as redes daquele que tem pacto. Você que não tem pacto lança a rede, só tira lá um. Mas ele na caça. Os que têm pacto, vêm animais para ele matar. Os que não têm, toda noite. E todo mundo, por quê? São esses que trabalham noite e dia na guerra. Muitos dos exércitos que são usados nas forças são esses. Eles são imortais porque eles se tornaram espirituais mesmo com seus corpos. Você ouviu a perigosidade de Satanás? E esses sofrem. E esses ainda têm esperança. Eles ainda não morreram.
Só depois de 100 anos é que eles morrem. Quando ele completar 100 anos, é jogado no inferno. Terminou a esperança. E Jesus está a dizer que até eles vão ver luz. Não aconteceu na chuva temporão, mas vai acontecer na chuva seródia. Glória a Jesus. Mistério, né? Você está a falar coisas muito poderosas. Qual o contexto bíblico? Está aqui. O povo que estava em trevas estão na terra, no pecado. Viram luz. Foram libertos. E os que habitavam na região e sombra da morte também verão luz. O mesmo Jesus que falou isso vai iluminar a muitos e eles sairão. Você vai ver isso. O maior mistério, o maior milagre vai acontecer na terra, nunca aconteceu na Bíblia. É homens que foram enterrados, sim, a aparecerem e a dizerem. E Deus, pela sua graça, mas até tinha feito escapar. Nunca ouvi esse relato de alguém que foi enterrado, não sei o quê. Raramente isso acontece. Vocês em angolano, vocês não ouviram aquele rapaz que apareceu no sonho? Até levou a exoneração da ministra da Cultura? Como sabe disso? Claro, porque isso aqui é proibido no mundo do espírito, é a derrota do mundo espiritual isso acontecer. Por isso essa é a última guerra, as profundezas que Paulo fala, os poderes das trevas, porta do inferno que mantenham esses aqui. É o último reduto de Satanás. Eles trabalham para o diabo, fazem o papel de demônios. Ouviu por que Satanás tem muitos demônios? Muitos deles são homens. E eles podem fazer aparição. E quando ele falar, fulano falar, eu vi o meu irmão que morreu, ninguém vai lhe acreditar. Vocês vão lhe procurar, não vão lhe achar mais. Aleluia. Por isso você vê a história de pessoas que estão a contar, mulheres que seus filhos morreram e o filho está lhe a aparecer, a dizer, eu não morri, mamãe, eu não morri. E os falsos mestres dizem, não, é demônio. Pode ser demônio, mas há pessoas que aparecem, são mesmo reais. E há mulheres que deixavam comida e eles vinham comer. A mãe deixava, encontrava pratos limpos. E aparecia, estou a sofrer, mamãe. Crianças, me ajudem, estou a sofrer. Me tiram dali. Estão lá no mundo do espírito, no fundo do mar. Há um mistério no mar terrível. Por isso os marinheiros sabem que o lugar mais misterioso é no mar. Vejam pessoas estranhas que fazem aparição e desaparecem. Por isso o mar dará os seus mortos. Quem? São esses. E eu vi crianças somente que ressuscitaram. Deus mostrou crianças a virem no fundo do mar com as cadeias. Bebês de 10, 9 anos. Estão lá trabalhando, escravos. Não vi mais velho. Não vi. Até minha irmã, que morreu em 2003, minha família que me perdoa, que vocês vão ouvir mistério aqui, não diz, para com isso. Ele esteve comigo. Ouviste? E eu assustei. Há pessoas que entram no hospital, agora andar, quando assustar, o médico está a dar notícia, morreu. Não pode! É mentira! Trasladaram ele! Entrou nessa porta e saiu na outra. Lhe levaram. E aqui já está tudo preparado. Acidentes que vocês veem na estrada, corpo deslacerado, sangue, ninguém morreu aí. Eles põem lá falso sangue, falsos pedaços de carne. Levaram ele. Torna lá muito mercúrio, que é sangue. E é proibido falar isso. E eu estou o primeiro em rede mundial a falar isso. Você não imagine o conflito que isso vai trazer. Você não imagina. Satanás está agitado. Glória a Deus. Eu não sou o primeiro a falar disso. O Papa das Trevas falam isso também em off. Mas assim, em rede mundial, talvez sou o primeiro. E com profundidade. Por isso, o mar dará os seus mortos e o inferno também. E todos irão no quê? No tribunal de Cristo para serem julgados. Esta é a segunda ressurreição. E esses não vão no céu. São os que estarão à esquerda, os bodes, e à direita, as ovelhas. Quem são esses se a igreja for arrebatada? No milênio ainda terá povo. O homem viverá como se vive hoje, trabalhando, comendo e nascendo. 1000 anos.
E ao mesmo tempo que Satanás estará preso. Por isso Satanás terá que ser solto para vir provar isso aí. Porque ninguém vai entrar na eternidade sem ser provado. Muitos nascerão no milênio. Assim como os que entraram na terra de Canaã, muitos não saíram no Egito. Não viram. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deixou alguns para lhes provar. Alguns sobreviveram em terra de Canaã para provar aqueles que não viram o Egito, que nasceram no deserto. A mesma coisa. E Satanás será solto para vir sentar. E haverá rebelião outra vez. Por isso, uns ficarão à esquerda e outros à direita. E dirá os que estiverem à direita: vindem, benditos do meu Pai, para o reino que já vos foi preparado antes mesmo que o mundo fosse criado. E os da esquerda dizem: malditos, apartai-vos de mim para o fogo do inferno, ou para o lago de fogo, vós que praticais a iniquidade. Aí não estará lá a igreja. A igreja não será julgada no lago de fogo. Aliás, no grande trono. Amém? A igreja vai participar no julgamento. E nós julgaremos anjos, porque até os anjos caídos serão julgados aí. Aqueles anjos que já estão nas cadeias e outros que irão nas cadeias com Lúcifer sairão para serem julgados naquele dia. Aleluia. E você anda me perguntando: mas quais são os anjos que estão no abismo? Outro dia falarei disso. Deus abençoe você, em nome de Jesus